Bem-vindos de volta a mais um episódio da lore do Warhammer. Hoje nós vamos falar deles, as nossas múmias esqueletos favoritas, os Reis da Tumba. Os Reis da Tumba eles só aparecem no Warhammer Fantasy, mas eles são bem interessantes e mesmo que você goste mais do futuro, do 40.000, fique até o fim e você vai ouvir uma história muito legal sobre uma das facções mais únicas que nós temos no Fantasia. Vamos começar pelo local onde os reinos dos Reis da Tumba começaram, Nehekhara. Nehekhara seria no mapa do mundo da fantasia, o Velho Mundo, na região onde ficaria a Mesopotâmia, a parte ali entre o Egito, o Oriente Médio e o norte da África, no caso, e o Oriente Médio. E nessa região cortava um rio que seria uma referência ao Nilo, e ele trazia vida ao deserto. Nessa região era extremamente fértil e adequada para a vida humana e protegido pelo deserto e por uma cadeia de montanhas e pelo mar, o ser humano prosperou nessa região e entre os reinos humanos da antiguidade, eles foram os maiores, mais ricos, mais influentes e poderosos, além do que tinham uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes. E Nehekhara foi fundada, aliás, unificada por Setra. Setra foi o maior do maior, o rei dos reis. Ele tem vários títulos, uma hora eu vou falar um pouco deles aqui mais para frente na apresentação. Mas Setra, ele nasceu um nobre e os nobres tinham uma região e soldados que lutavam para eles. Assim, a região que eles dominavam e soldados que eram fiéis a ele. E Setra tinha uma coisa maior do que todos os outros. Aliás, duas coisas. Uma era o seu ego. O ego de Setra fazia dele não aceitar ordens de ninguém. Setra manda e não obedece. E, além do seu ego gigante, ele tem outra coisa enorme, colossal. É isso mesmo, a ganância. A ganância, ele queria mais e mais poder, mais e mais terra. E o reino de Setra reflete isso. Um a um, ele dominou os outros reis e de Nehekhara e unificou todos no comando da sua capital. E agora, controlando num ponto central, era um império propriamente dito, e Setra foi o primeiro grande rei de Nehekhara. E ele vivia na capital, se chamava Kengri. E Setra juntou as pessoas que seriam os magos, não bem magos, seriam os priests, que seriam padres, monges da religião deles e alguns dos nobres mais influentes, e pediu a eles uma coisa. Aliás, pediu não. Setra não pede, Setra manda. Ele falou: olha, agora que eu dominei tudo, o nosso império vai até onde o olho consegue enxergar, até onde o sol se põe. Eu decidi que eu quero governar para sempre. Eu não quero morrer. E é trabalho de vocês que eu não morra. E se isso não acontecer, a vida de vocês vai com a minha. Bem, pessoal, sem ter como dizer não para o Cetra, decidiu começar a trabalhar imediatamente numa forma de manter ele vivo. Então, os estudiosos, as pessoas, muitas das famílias nobres que pertenciam ao clero local, começaram a fazer de tudo para tentar aumentar a vida do Cetra ou a imortalidade, que era o seu objetivo maior. E, olha, com o tempo que foi dado a eles, eles realmente fizeram um bom trabalho, porque a maioria das pessoas em Nehekhara vivia em média uns 40, 50, 60 anos se ele tivesse sorte. Já o Cetra sobreviveu mais de 100. E isso é impressionante para aquela época. E como eles fizeram isso? Eles pesquisaram em vários livros, várias línguas, várias culturas de seres humanos, até porque como Nehekhara era enorme, ele tinha comércio com os outros habitantes humanos do planeta,
Então eles conseguiam trazer livros que contavam encantamentos para melhorar a sua saúde, para tentar te manter com mais vigor por mais tempo, para tentar evitar o envelhecimento. E eles foram utilizando e aperfeiçoando nos súditos e depois usando no Cetra e funcionou por um tempo. Mas eles não conseguiram a imortalidade e Cetra foi bem claro. Eu quero viver para sempre, faça isso. Então, como eles vão fazer isso? Quando Cetra estava já no final da sua vida, muito idoso na sua cama, eles chegaram com uma proposta. Ó meu grandioso rei, senhor dos senhores, o que traz a chama de Petrá, e vários outros títulos que Cetra tem. Nós temos uma proposta. Perdoe a nossa incapacidade de trazer-lhe a imortalidade nesse curto período, mas nós vamos te recompensar. A gente vai te trazer de volta, maior, melhor e mais forte. E Cetra arregalou o olhinho dele, fale mais, e eles elucidaram Cetra. Então, eles descobriram jeitos de reviver os mortos nos livros e coisas que eles trouxeram dos locais longínquos do mundo. E alguns desses mortos-vivos, eles poderiam fazer eles ficarem mais fortes do que eles eram em vida, com capacidades mágicas, com várias coisas. Assim, eles prometeram para Cetra tudo. Além de que ele voltaria no auge da sua vida, na sua juventude, com toda a sua energia. E ele governaria para sempre numa terra perfeita, onde teria abundância de comida, de mel, de tudo que há de bom. E além de Cetra, eles trariam de volta tudo que ele gosta: seus cavalos favoritos, seus súditos favoritos, seu exército e até as suas concubinas favoritas. E Cetra olhou, não tendo muito o que fazer naquele momento finais da sua vida, ele morreu amaldiçoando o nome daqueles cultistas mortuários, como eles foram chamados depois, mas ele não mandou a execução de todo mundo. Então, quem cala consente, Cetra aceitou o negócio e agora o trabalho deles era fazer o que eles prometeram para o Cetra, trazer ele de volta e tudo aquilo que ele governava de volta junto com ele para uma maravilha, uma utopia, um mundo perfeito. Não vai ser fácil. E adivinha só? Não foi fácil. E o pior disso é que eles tiveram que prometer a mesma coisa para o próximo rei que veio depois de Cetra. Não se preocupe, meu senhor, a gente não conseguiu te deixar imortal, mas nós vamos te trazer de volta. E quando a gente te trouxer de volta, você vai governar sobre rios de ouro, tudo vai dar certo, você vai ter a juventude, todas as coisas que tu gosta, a gente vai trazer junto com o Senhor. Não se preocupe, só não nos decapite, pelo amor de Deus, não corte nossas cabeças. E um por um, os reis no final da vida, como não tinham mais a quem recorrer, foram aceitando essa proposta de que um dia eles seriam trazidos de volta pelos cultos mortuários. Para preservar o seu corpo, a sua lucidez quando eles forem trazidos de volta, várias runas foram inscritas nos seus sarcófagos, nas suas roupas de funeral, nos seus corpos, nas suas armas, na própria pirâmide, na tumba que foi colocado. Várias runas de proteção e de permanência, que são uma magia muito antiga, que os anões até conseguem utilizar, e é difícil compreensão, é como se tu tentasse fazer uma mágica de um jeito automático. E aí então tu faz ele por escrito, tu coloca magia naquela runa e aquilo acontece automaticamente quando uma situação ocorrer. E eles fizeram várias dessas runas de proteção para preservar os corpos desses antigos reis. Eu ia falar faraó, porque é difícil não falar, mas
Além disso, eles também precisavam que seu corpo físico ficasse o mais preservado possível. Por isso eles foram mumificados, tanto eles quanto seus servos, seus cavalos, suas concubinas, tudo que eles gostavam, seus tesouros, tudo que lhe daria valor, foram enterrados junto com eles. E normalmente as suas tumbas, o Cetra começou essa modinha, ele construiu uma pirâmide gigantesca. A pirâmide de Cetra era a maior e ninguém podia fazer uma maior, então os outros reis foram fazendo pirâmides sucessivamente menores, mas Cetra é a maior pirâmide de Nerecara até então. O culto mortuário. Falando um pouco sobre eles, assim, ó, o culto mortuário, eles, eles eram extremamente eficazes no que eles faziam, porque depois de algumas gerações, acredite-se que depois de 5 gerações deles, eles já não morriam mais. Os cultistas do culto, no caso, os magos desse culto, porque o que eles fazem é magia, eles eram imortais, ou seja, eles poderiam pesquisar como curar a morte para sempre. E isso deu aos reis da tumba uma esperança que, olha, um dia ele vai conseguir, se ele já conseguiu se manter vivo, ele vai conseguir me trazer de volta um dia. E você deve estar perguntando, tá, mas se eles são imortais, por que eles simplesmente não fazem os reis serem imortais também durante sua vida? Porque imortalidade e juventude eterna não é a mesma coisa. Eles continuam envelhecendo até o ponto de que seus olhos não funcionam mais e eles começam a decompor. Os seus músculos vão perdendo a força, vão sumindo, a sua pele vai secando, eles vão ficando mumificados, mas a sua mente, a sua capacidade de movimento, os seus desejos, a sua essência e a sua inteligência continua presa naquele casco mortal. Mas eles prometeram para os reis uma imortalidade com juventude eterna, então isso não é bom o suficiente, eles tinham que fazer melhor. E olha, eu tenho que falar, esses caras eram bons no que eles faziam, porque eles realmente conseguiram muito sucesso, com anos e anos e anos de experiência, e eles tentaram trazer de volta os mortos. Inicialmente, eles eram fantoches, esses mortos-vivos que eles traziam, e isso não dava para fazer nos reis, então eles cancelaram esse plano e tentaram fazer de outro jeito. Eles tentavam usar aquelas runas para trazer os corpos com um pouco da sua essência, com aquelas suas vontades, com os seus desejos, suas paixões, suas memórias, ainda no seu corpo. E aos poucos eles foram conseguindo essa parte. E como o corpo era um problema, eles também começaram a treinar e botar a alma do indivíduo num corpo imortal, como uma estátua, uma máquina que se moveria, vamos supor, é um soldado de um rei, e ele quer esse soldado para sempre porque ele foi um cara muito fiel durante a vida. Beleza, a gente coloca ele numa estátua de combate e isso vai fazer ele ficar ainda melhor na luta e o corpo dele é mais fácil de preservar. Maravilha, só vi vantagem, pode fazer. Então eles começaram a colocar almas em antes seres inanimados e dando a eles, através da magia, movimento e energia. Muitas vezes para fins ritualísticos nesse começo. E com o tempo eles foram ficando bem bons nisso. Além de que eles também descobriram como reanimar os animais, porque como eu falei antes, se um nobre volta, ele vai querer cavalgar na sua carroça de novo, e ele vai querer os seus cavalos favoritos de novo, e foi isso que eles prometeram para os nobres, então eles têm que fazer. Lembrando, quando eu falei ali 5 gerações dos cultistas mortuários, cada um viveu mais que o último. Os primeiros viviam ali os seus 150, 200 anos, os outros uns 250, 300 anos, e assim por diante, até que eles chegaram a viver para sempre. E eles estavam cada vez mais perto daquela
cura final, e eles estavam estudando e eles conseguiram uma quantidade enorme de conhecimento nesses séculos que eles pesquisavam como combater a morte. E as bibliotecas deles seriam, olha, o sonho de qualquer estudioso do Império na atualidade. E eles viviam até. Isso era um trabalho de 24 horas. Muitos deles já viviam nas pirâmides dos seus reis para tentar fazer o máximo para trazer eles de volta depois. Eles se empenhavam no seu trabalho. E na pirâmide assim, da sociedade de Nerecara, eles eram logo abaixo dos nobres. Aliás, um nobre não poderia matar um cultista um cultista mortuário porque é contra a lei. Então, olha, para eles ser protegidos dos nobres, eles são bem altos na sociedade, porque qualquer pessoa menor que isso, um nobre podia simplesmente cortar a cabeça porque olhou para ele estranho. Então, eles eram importantes. E era para as famílias nobres de Nerecara, ter um filho ou ter alguém pertencendo ao culto mortuário era uma honra. Muitos davam o primeiro filho ao culto mortuário, porque primeiro ele ia viver para sempre, e segundo, ele ia trazer uma honra imensa e aumentar a influência da sua família. E você não ia querer incomodar um cara do culto mortuário, porque imagina se eles esquecessem de trazer de volta depois, ou te trazerem de volta errado. Então é melhor ser amigo deles, realmente. E estava tudo indo bem, tudo pelo visto ia dar certo. Até que um cara do culto mortuário não foi muito legal e não muito colaborativo. Nagash. Nagash, filho de um rei de Kenri, que seria o próximo rei de Nerecara, foi o primeiro filho que nasceu e pela tradição ele foi iniciado no culto mortuário. E o irmão dele foi treinado para ser o próximo rei de Nerecara, o seu irmão mais novo. Normalmente é uma honra ser do culto mortuário e a maioria das pessoas estaria tranquilas com isso. É uma coisa, mas tu vai ser imortal, tu vai ser um cara venerado por todos. É legal. Mas Nagash, isso não era suficiente para Nagash. Não. Ele queria tudo. Nagash tinha a mesma ganância que os antepassados dos reis da Tumbas inicial que queriam dominar tudo. E o que ele fez? Ele assassinou, depois de, claro, aprender magia, e ele era um cara habilidoso no combate também, ele, junto com seus mais leais subordinados, assassinou os guarda-costas do seu irmão e trancou ele na tumba de seu pai. Lá ele iria morrer de fome ou de sede, e como ele não foi propriamente, o irmão dele no caso, embalsamado e mumificado, ele não poderia ser trazido de volta. Nagash era um cara cruel. Mas agora quem é que ia falar contra ele? Ele era o líder, porque ele era filho do maior nobre de Nerecara, do culto mortuário, e o rei. E não tinha outra pessoa para substituir ele. Então eles foram obrigados a seguir o Nagash. E a loucura desse cara é de outro nível, assim, ele era, olha, a ganância dele era imensa, tanto que ele quis construir uma pirâmide para potencializar os seus poderes mágicos. E ele obrigou as outras cidades a fazerem doações impossíveis, doações não, né, seriam impostos impossíveis, para terminar essa pirâmide o mais rápido possível. Apesar dele ser imortal, ele não tinha muita paciência. E foi isso que acabou com o Nagash. Então, devo lembrar vocês, paciência é uma virtude, crianças. Tenham isso na sua mente. Como ele queria acelerar muito esse processo, as cidades não tinham como mandar os tributos, os escravos, para terminar essa pirâmide no tempo que ele queria. E ele então falou: se vocês não conseguem minerar as pedras para me mandar, destruam suas próprias casas, seus templos, seus palácios, suas pirâmides e mandem para mim. Esse cara era difícil de lidar.
E isso, obviamente, fez com que os nobres de Nerrekara se voltassem contra ele. E começou uma pequena guerra civil inicialmente, só que Nagash, tendo o poder da maior cidade, do maior exército, além do maior exército, ele também ele desenvolveu o Elixir da Vida. O Elixir da Vida era um aperfeiçoamento do que os cultistas mortuários fizeram a vida inteira. Talvez isso aí já tivesse até pronto, mas eles não queriam oferecer aos reis, porque talvez eles nunca acharam um cara que eles confiassem com esse Elixir da Vida. Não sei, é difícil saber. A história pode ser que ele inventou ou que ele descobriu. Dos dois jeitos, ele tomou o Elixir da Vida e ele usava esse Elixir da Vida para trazer algumas pessoas muito poderosas para o seu lado. Porque se tu seguir Nagash, tu vai ser imortal e jovem para sempre. É uma tentação, não é? Tentações são ruins. E os que seguiam Nagash viraram seus comandantes maiores. E ele foi a primeira vez que ele levantou os mortos para combater suas guerras. E porque os mortos não fugiam, iam lutar por ele como seus fantoches. Aliás, esse elixir da vida ele modificou um pouco. Quem tomava esse elixir era obrigado por magia a seguir Nagash, a seguir sua vontade, a ser meio que um súdito dele para sempre. Eles não podiam jamais trair Nagash. Talvez ele fez isso por causa desses nobres que traíram ele inicialmente, ou só porque ele era completamente louco. Qualquer um dos dois. E levantando os mortos era uma ofensa ainda maior para os outros reis da tumba. Desculpa, no caso os reis de Nerrekara, que agora se juntaram em massa contra ele e derrotaram numa batalha muito sangrenta. Eles conseguiram vencer Nagash. E Nagash, beleza, depois de uma guerra civil no país e o rei maior sendo deposto, o que aconteceu? Até eu gostaria de falar só uma coisa também, que os escravos que o Nagash trouxe eram aqueles servos dos senhores antigos, e isso impediu que esses servos fossem trazidos de uma forma melhor depois. Ele acelerou o processo, ele fez uma coisa que não deveria, não estava, os rituais de reencarnação não estavam prontos. Então, infelizmente, eles não vão mais poder voltar para aquele paraíso prometido, pelo menos esses seguidores iniciais. Os reis e os nobres antigos não foram afetados pelo Nagash inicialmente, até tem que citar isso, por causa daquelas runas de proteção que foram feitas lá atrás no seu embalsamento. Algumas talvez Nagash nem soubesse que existiam, porque na época nem foram escritas. Então ele não tinha como acessar aquelas tumbas dos reis mais antigos. E para ajudar na batalha, o culto mortuário se virou contra Nagash, até porque ele era um líder péssimo, ninguém gostava dele. Então eles usaram pela primeira vez também aquelas estátuas que tinham almas aprisionadas para enfrentar as tropas morto-vivas do Nagash e derrotar os seus comandantes. E essas estátuas, principalmente os Ushabti, que são meio que um Anubis, assim, com armas longas, destruíram muito os soldados mortos-vivos e os comandantes que os lideravam. Além de esfinges gigantescas e coisas como os escorpiões da tumba, que são armas de defesa para evitar que alguém roube ou tente dessacrar as tumbas dos reis e os sarcófagos. E muito bem, Nagash foi derrotado, então agora a gente vai ter paz e prosperidade e tudo vai dar certo, mil maravilhas, né? Não, a guerra civil causou um dano muito grande a Nerrekara, que levariam décadas, se não séculos, para reparar. Aliás, ela nunca mais voltou àquele ponto do ápice que era uma vez. A fome se espalhavam, os bárbaros invadiam as suas fronteiras no norte, já que os seus exércitos tinham sido muito enfraquecidos, e conflitos internos. Alguns reis simplesmente acharam que depois do que aconteceu com Nagash, era melhor a gente não obedecer a Kenri mais. Vamos ficar na nossa própria região aqui, e deu.
E sem o exército principal de Kenry para mandar os reis a fazer o que eles queriam, começou a se separar em vários reinados menores. E como teve vários conflitos e problemas para resolver, ninguém parou para destruir aquela pirâmide que o Megash construiu. Eles deixaram ela em pé. E isso vai ser um erro que vai vir para morder eles depois. E todo mundo que era leal ao Nagash foi executado. Eles cortaram a cabeça deles nos degraus do palácio de Cambridge. E um deles foi aprisionado, até é bom eu falar sobre isso, Arkan the Black. Arkan the Black era o mais fiel dos seguidores de Nagash nos rumores que circulava, é que ele conhecia como fazer aquele elixir da vida, aquela fórmula da imortalidade. Então, alguns nobres sequestraram esse Arkan the Black e ele prometeu a eles a imortalidade em troca deles não cortarem ele em pedaços e tacar fogo no corpo. Beleza? E vamos falar agora sobre o que aconteceu depois desses séculos de decadência de Nehekhara. Um grande rei chamado Alcadizar, o Conquistador, ele unificou novamente os reis menores em um reinado maior de Nehekhara propriamente dita. E com isso começou uma nova época de prosperidade, que não durou muito tempo, infelizmente. Ele foi um bom rei ali para Nehekhara no tempo que ele dominou. Alguns até o comparavam com Cetra na sua capacidade tática e na sua grandiosidade. E em uma das cidades, chamada Lamia, não consigo não falar Lhama, mas em Lamia, uma rainha chamada Neferata, junto com esse Archon the Black, conseguiram refazer um Elixir da Vida. Não igual ao do Nagash, na verdade bem inferior àquele inicial. E esse Elixir fazia com que eles tivessem uma obrigação para manter a sua vida: sugar o sangue dos outros. Ela foi a primeira vampira. E eles começaram a espalhar o vampirismo entre os nobres ali dessa cidade de Lâmina. E com os rumores de que eles estavam matando pessoas, tomando sangue, e a cidade estava numa decadência e eles estavam ressuscitando os mortos, os pecados iguais aos que o Nagash fez, o Alcadizar juntou os exércitos fiéis e foram enfrentar os vampiros. E eles conseguiram vencer, mas essa guerra contra os vampiros enfraqueceu o exército principal de Nehekhara. Vendo essa fraqueza, até porque Nagash consegue ver o que os outros mortos-vivos veem, ele tem muito poder, esse cara é um monstro. E ele voltou do seu exílio, agora com os vampiros que sobravam sob seu comando e com um exército de mortos-vivos enorme que ele trouxe das montanhas, depois de décadas de experimento com as tumbas e os cemitérios dos bárbaros que viviam por lá. E essa guerra, Nagash se achou indestrutível. Ela ia ser fácil, ridículo, porque ele era o mais poderoso de todos e o seu exército. Como é que tu vai matar o que já morreu? Só que o pessoal de Nehekhara já tinha experiência lutando contra os mortos-vivos, e quem lutava por Alcadizar, eles seguiam ele com uma fé, com uma coragem, que eles não tremiam à frente à morte. Então, os mesmos mortos-vivos de Nagash não causavam medo no coração desses guerreiros. E com táticas, com guerrilha, matando seus comandantes vampiros que se achavam indestrutíveis e tentavam lutar sozinhos, os mortos-vivos foram aos poucos sucumbindo e virando poeira, até o ponto de que o próprio Nagash foi derrotado. E até aqui tem uma frase que resume o pensamento de Nagash nesse tempo. Aliás, um priest de Kenry, seria um monge de Kenry, falando com Nagash. Você não é um deus. Você se lembra que eu te falei na sua tenda em Marhak? Você é um idiota, Nagash. Você é arrogante, desiludido, idiota, que se acha igual aos deuses. Mas olha para você agora.
parece um homem louco, vestido com trapos, tropeçando cegamente por uma terra morta e sem piedade. E assim, Negesh, com o rabinho entre as pernas, fugiu de novo. Mas dessa vez ele não fugiu para as montanhas. Ele fugiu para a pirâmide dele. E naquela pirâmide que ele já tinha preparado no seu tempo de vida, e agora ele já era um morto-vivo faz tempo, ele preparou o maior encantamento de vingança que ele pôde fazer. Esse encantamento fez a pirâmide flutuar. E assim, a quantidade de magia, magia da morte que ele trouxe para aquela região, nunca mais aconteceu na história do Velho Mundo. Porque a pirâmide serviu como um amplificador do poder do Negesh para absorver o sopro dos deuses, que seria os ventos da magia, que hoje são conhecidos assim no fantasia. E essa força da morte que ele trouxe ali fez com que o rio que regava Nerekara virasse o rio Mortis. Porque aquela água que antes trazia vida, agora traz a morte a todos que a tomam. As plantas secaram e viraram pó. Os animais caíram e secaram no deserto. Os seres humanos que tomavam daquela água, apenas um a cada 9 conseguia sobreviver. Então agora, extremamente enfraquecido, as terras de Nerekara seriam um alvo fácil para Negesh, que utilizou os seus mortos-vivos para capturar, e seus comandantes, no caso os vampiros, para capturar o conquistador e trazer ele de prisioneiro. Como o seu exército estava decaindo por doença, pela morte, pela sede, porque eles não podiam mais tomar água do único rio que tinha na região, o Negesh aprisionou ele e ele iria torturá-lo para a eternidade, porque ele ia fazer ele virar um morto-vivo e ia matá-lo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para sempre. Negesh não perdoa. Só que fazer essa maldição e essa magia gigantesca fez com que ele ficasse extremamente fraco, cansado, precisando recuperar a sua energia, ele entrou em meditação. E, meus amigos, não temam, o mundo não vai acabar, porque nós temos os verdadeiros heróis da história, nossos peludos queridos, maravilhosos Skaven. Eles estão em todo lugar, e entre seus olhos e ouvidos veem e escutam tudo. E percebendo que tudo estava morrendo, que a comida que eles comiam estava morrendo, os ratos que tomavam aquela água morriam, e ele já tendo enfrentado Negesh no seu exílio uma vez, não era uma boa deixar esse cara se criar de novo. Então eles decidiram eliminar o Negesh de uma vez. Eles fizeram isso entrando na prisão onde ele colocou o Alcadizar e deram para ele uma arma, a Fellblade. A Fellblade é uma mistura de um metal dos anões extremamente raro, que até se perdeu a capacidade de... Seria o Mithril do Senhor dos Anéis, tu já viu, leu o livro ou viu o filme. E Warpstone, a pedra mágica dos nossos ratos queridos. E essa arma, quando tu apenas segura ela, a tua alma já não é mais a mesma. É uma arma tão amaldiçoada e letal que só por segurar ela tu já vai ser amaldiçoado. Mas o Alcadizar, feliz por ter sido solto, e agora os nossos ratos queridos levaram ele até onde o Negesh estava lá em meditação, com uma espada em mão, cortou o Negesh em 1000 pedaços. E eu não estou nem brincando, acho que foi mais que 1000 pedaços. Ele fatiou ele inteiro, pedacinho por pedacinho, e depois tacou fogo em cada um, para que ele não possa mais voltar. Ele volta depois, mas o certo pelo menos vai demorar bastante para ele voltar de novo. E muito bem, tá tudo feliz então, né? Recara infelizmente morreu quase todo mundo, o rio ficou o rio da morte, mas deu tudo certo e acabou rosas e alegrias, não é? Não, porque essa magia que Negesh fez acordou eles, todos os mortos-vivos da região, incluindo os reis que estavam dormindo, porque conseguiu vencer até aquelas proteções mágicas que foram colocadas no seu embalsamento,
né, no momento da sua mumificação e de seu enterro. Então, os reis acordando, olharam para os seus corpos, para os seus súditos, e viram que eles eram apenas uma sombra do que eles já foram em outra época, um esqueleto. Claro, eles tinham uma força incrível, eles realmente não precisavam mais comer, beber, dormir, mas eles não tinham aquela juventude, o seu corpo no auge, e a terra estava morta, não era aquela maravilha, aquela utopia que lhes foi prometido. Sentindo extremamente traídos, nervosos e raivosos, os reis fazem o que os reis fazem quando eles estão putos. Guerra, guerra total. E eles começaram a se enfrentar. Os poucos sobreviventes daquela magia do Nagash, a maioria morreu agora, não tinha muito como sobreviver a isso. E essa guerra total destruiu as cidades, os templos, todas as coisas tinham sido feitas em Kenry naqueles anos dourados. E o culto mortuário, agora também temendo a sua cabeça, porque os reis iriam querer vingança contra eles por não ter feito o que eles prometeram, decidiram chamar o grande papai, o mestre, o senhor, o cara, Cetra. Eles ressuscitaram Cetra. E porque o Cetra, como ele foi o primeiro e o mais bem feito com magia arcaica, não foi afetado pelaquela ressurreição apressada da magia da morte que o Nagash fez. E quando o Cetra acordou, ele trouxe com ele todo o seu exército, o maior exército, um exército legendário que Nerekara já viu. E a um, os reis menores ou ajoelharam-se perante Cetra, ou ele cortou os seus ossos em tantos pedaços que eles viraram pó e eles não puderam mais voltar, ter a ressurreição. Então Cetra redominou mais uma vez o que era dele por direito, a Kendry. E agora, beleza? Ele olha para um lado, todo mundo morto. Ele olha para o outro, todo mundo morto. Ah, o que fazer nesse momento? Ele decidiu que os reis devem voltar a dormir, porque eles são meio perigosos de deixar vivo, porque um gosta de enfrentar o outro. E ele e o culto mortuário e seu exército iriam patrulhar as terras de Nerekara para evitar que eles fossem saqueados, roubados ou que Nagash volte algum dia. E se isso acontecer, ele vai ressuscitar todos os reis para lutar. Conforme é necessário, ele chama o exército de volta para acordar, mas a maioria do tempo eles dormem. E você pode perguntar, tá, mas agora que eles têm todo o tempo do mundo, por que eles simplesmente não reconstroem as suas terras, as suas cidades e a glória do que já foi uma vez? Eu te pergunto, para quê? Para que tu faz uma plantação ou tu faz um poço da água? Para comer e para beber. Eles não precisam mais disso. Para que tu faz uma casa? Para ter um teto, para te proteger do frio, do calor. Eles não sentem mais frio e calor. Para que tu faz um templo? Para homenagear os deuses. Os reis Tumba já se acham enviados dos deuses e seus seguidores são só uma sombra do que eles já foram. Eles não precisam mais rezar a seus deuses nem temer a morte. Então, ficou meio que sem objetivo. A imortalidade não é tão boa quanto parece. É uma tentação, meus amigos, mas não vale a pena não. Então hoje, Nerekara é liderada por Cetra e para quem vai lá em busca de tesouros e aventuras, cuidado, pois aquela estátua de ouro pode ser um soldado de um rei da tumba esperando para te matar por ter invadido a sua região. E então não vá para os desertos de Nerekara sem estar preparado para uma luta. E no Velho Mundo hoje é basicamente isso, sim. O Cetra continua patrulhando as fronteiras. De vez em quando, alguns grupos de ladrões de tumba tentam roubar alguma coisa, a maioria com grande falha. Um ou outro rei da tumba ainda tem servos vivos, mas é uma raridade. A maioria deles prefere não ter porque é muito mais fácil. Assim, um morto-vivo vai trabalhar para ti 24 horas por dia, sem precisar de pagamento, sem comida, e ele te deve a lealdade eterna.
Já um ser vivo pode te trair, pode falhar, precisa de comida, bebida e descanso. Então, para eles é muito mais fácil que seus servos sejam todos os mortos-vivos. Até porque aqueles que eles trouxeram de volta quando eles acordaram são os que eles têm um apreço, um carinho. Eles não conseguem ter um apreço novo por outra coisa, só aquilo que eles já tinham no seu período de vida. Mas é isso, vão com Sigmar, tudo de bom.